pessoal, que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Neste momento, seja muito bem-vindo a este espaço, onde cada ideia tem o poder de transformar vidas. Aqui, cada conversa é um convite para pensar diferente. Eu me chamo Ângela Moreira e estarei contigo em cada aprendizado. Como já falamos, grandes chamados carregam grandes histórias. Eu me chamo Antônio Carlos e estou aqui para apresentar pessoas que carregam grandes histórias e que irão lhe ajudar na sua caminhada cristã. Para vocês está aberto mais um episódio do Madef Podcast. E no episódio de hoje, a gente tem um convidado super especial, né, Carlos? Muito, muito especial. Ele que congrega na Assembleia de Deus Tempo Central em Araticum. Empresário, fotógrafo, Compositor. Então, estamos falando de quem? Oséias. Oséias. Seja muito bem-vindo, Oséias, ao Madef Podcast. Obrigado, eu me sinto honrado, né, de estar participando desse lindo projeto de vocês. Sim. É um projeto que creio que vai alcançar muitas vidas, né, e veremos muitas coisas aí através desse lindo projeto. Que Deus abençoe a vida de vocês, eu me sinto muito honrado de estar aqui. E vamos. E Oséias, a gente que agradece. Agradece você ter aceitado o convite, ter estado aqui. E a gente começa sempre o Madef Podcast com uma pergunta. Como foi o começo da sua caminhada cristã? Como foi o começo? Quais foram os desafios? Qual foram as dificuldades? Isso. Eu nasci na fé, né, nasci num berço cristão. Hoje tenho 27 anos, mas eu nasci e me criei na igreja, né. Sempre fui assembleano, mas passei um período na Madureira, a igreja Madureira. Porém, sempre fui ensinado na igreja, nunca me desviei e até hoje estou aqui pregando a vida cristã. E eu sempre faço essa pergunta para quem é de berço. Qual foram as dificuldades que você tiver que enfrentar? Porque eu acredito que para uma pessoa que ela nasce de berço na fé, ela meio que tem aquelas curiosidades. E aí, como é que é o mundo? E aí, como é que... em algum momento da sua caminhada cristã, você teve essa dificuldade de vir na sua cabeça algumas curiosidades de querer conhecer, de algumas dúvidas de, será? Como é que é isso? Como é que isso funciona? Será que tem isso para uma pessoa que ela nasce de berço? Sim, tive sim essa curiosidade, até que muitos têm, né? Porque assim, a convivência do cristão que nasce no berço evangélico, ele convive com outras pessoas, né? São do secular, são os amigos da escola, os amigos da rua, né? Vizinhos. E aí a gente, quando na fase, principalmente adolescente e jovem, ali saindo do infantil para adolescente, é onde começa a descobrir um diferente, né? E aí entra as curiosidades, entendeu? E aí é nessa fase que eu acredito que o jovem cristão que nasce no berço evangélico, que já vem, né, de um tempo na fé, é onde ele precisa ter mais uma cautela, um cuidado, né? E é onde eu acredito que é onde precisa mais de ajuda da igreja nessa parte, né? Então, eu acredito que a minha dificuldade maior por essa fase. Isso aí entre a adolescência e a juventude. Então, como você lidava com essas curiosidades? Porque, tipo assim, às vezes precisamos, assim, exatamente de um líder, precisamos dos nossos pais. Em que momento seus pais foram fundamentais, né, nesse tempo? Em que momento seu líder de jovem foi essencial nesse momento? Porque sabemos que tem muitas pessoas de berço aí, porque os pais não ajudaram,
muitas das vezes porque os líderes não ajudaram, hoje não estão mais na fé, hoje não querem mais voltar. Como você lidou com todos esses desafios, vamos dizer que assim? Assim, eu cresci numa igreja que é bem conservadora, né? Sim. Então, sempre foi um pouco mais difícil para mim, assim, lidar com isso. Principalmente quando eu entrei na adolescência e aí meus amigos faziam algo que a igreja às vezes não permitia fazer, né? Sim. Então, teve sempre um tabu. E a gente ficava naquela curiosidade, tipo, por exemplo, a galera lá que eu brincava, eu jogava bola, videogame, na época, na minha época, não poderia, né, fazer isso. Na verdade, isso não considera um pecado, porém isso aí era Era um costume. costume da igreja, Sim. né? E a gente tentava se enquadrar nesse costume, porém a gente tem aquela ansiedade para fazer, né, brincar, lidar. E aí eu sempre tive essa dificuldade, mas respondendo a sua pergunta, nos momentos mais difíceis, assim, de dúvidas, de auxílio, meus pais, né, sempre me ajudaram na parte do conselho, né, conselho e também do exemplo, porque às vezes o exemplo fala mais alto do que o conselho. Então, a minha família, ela me ajudou muito nesse ponto e também meu líder cristão, apesar de ter sempre ser restrito, né, esses costumes da igreja, né, não poder praticar, mas eu me sobressaí e até hoje aí estamos de pé, graças a Deus. Amém. Bom, você é de uma família cristã e uma família muito bem unida, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Observamos, né, na verdade. É verdade. Observamos a grande Uma união. família bem unida. Você também é líder de uma família, casado, tem um filho, né? E músico, compositor. E a gente queria lhe Tá perguntar... entregando a cereja antes do tempo, mano. Nada. A gente queria lhe perguntar o que lhe impulsiona nos momentos mais difíceis, quando você pensa, será se isso vai dar certo? Será se... E se eu desistisse? E se não desse certo? O que mais te impulsiona a ir pra frente? O que mais te dá o gás pra você conseguir, de fato? Em primeiro lugar, Deus, né, acima de todas as coisas. Sim, sim. Em segundo lugar, a gente pensa sempre no maior patrimônio que a gente pode ter, né, que é a família. A gente pensa no filho, no futuro que a gente pode dar para ele. Né? E a gente pensa também muito na responsabilidade que a gente carrega, né, como cristão, como cidadão, entendeu? E também em relação ao profissionalismo, a gente preza muito também para manter sempre Mas, querendo ou não, tudo é em volta de Deus, né? A gente faz tudo para agradar a Deus e o retorno, ele é isso. Bonança. O retorno, ele vem automaticamente. Entendi. Então, a maior motivação, acredito também que é pra mim, né? Então, a nossa maior motivação para não desistir se chama Cristo. E abaixo de Cristo, aí vem família, depois vem... Tem a questão do propósito também, né? Eu, desde pequeno, eu sempre fui empreendedor, né? Então, assim, eu fui muito sonhador, muito ousado. Ainda sou. Muito ousado, muito sonhador. E eu faço metas altíssimas, que às vezes a gente conta, o pessoal olha assim, tu é doido, doido. Mas não é bom a gente contar, né? Muitas das vezes não é bom a gente contar aquilo que a gente realmente fazer. Com o tempo eu fui aprendendo, né? Fui executando para depois compartilhar. E a gente mostrando a ação é melhor. Então, assim, tem, além de Cristo, né, a família, a gente tem os propósitos a cumprir, entendeu? Então, tudo ele é em volta disso. O propósito também é muito importante para a gente não desistir. E, Oséias, em cima de tudo isso, muitas das vezes a gente tem um versículo que define a nossa vida. Às vezes tem um versículo ali que, por mais de não sei quantos mil versículos tem a Bíblia, mas sempre vai ser um que vai destacar ali
Por exemplo, em Salmos 42 tem um versículo que eu amo muito, que é: Por que estás abatido, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Esse é o versículo que sempre fala comigo, sempre que eu guardo no meu coração. Se hoje você olhasse para a Bíblia e falasse assim: não, esse versículo aqui, ele define a minha caminhada. Esse versículo aqui, ele sempre fala comigo nos momentos que eu mais preciso. Qual seria? Tem um que ele sempre martela em minha cabeça, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, essa parte, o efeito desse versículo, ele vai para todas as áreas da nossa vida. Sim. Né? E a gente pode conseguir, mesmo estando fora do nosso alcance, né? Se a gente colocar Deus à frente, a gente com certeza consegue. Hoje a gente pode todas as coisas nele. Bom, Oséias, e fazendo assim um flashback, né, do seu passado, tudo, a gente sabe que você já foi presidente de jovens, a gente sabe que por muitas vezes você esteve ali na liderança, e muitas das vezes os jovens, eles têm muitas dúvidas no quesito a fé. E como lidar com essas dúvidas? Qual conselho você deixa para os nossos telespectadores, aqueles que duvidam da fé do que acreditam? A maior dúvida, né, acredito que seja nessa fase, principalmente, né, dos jovens, porque é onde o mundo oferece mais propostas e tal, mas a resposta para todas as perguntas, acredito que a Bíblia tem. Então, a Bíblia é o livro bússola, né, do cristão. Então, assim, para todas as respostas que você procurar, a Bíblia vai ter. Então, eu aconselho que, se você ainda não confessou a Cristo, ou até mesmo esteja na igreja, que existe uma diferença de estar na igreja e de estar em Cristo, né? Justamente. Então, ler a palavra, buscar, né, conselhos com quem é já experiente na fé, e principalmente pessoas que a gente vê um exemplo, né, de uma fé mais madura. Isso aí é muito importante. Então, eu já cheguei a aconselhar jovens, né, um tempo que eu estava à frente da juventude no Araticum. E a gente sabe a dificuldade, mas quando a gente se disponibiliza para o reino, acredito que acima do conhecimento da gente, né, tem a autoridade de Cristo sobre a nossa vida. Então, a inspiração do Espírito Santo para aconselhar uma pessoa, muitas das vezes está fora do nosso intelecto, né? Ela vem do alto. Eu acredito nisso. Eu fiquei muito feliz quando você falou dessa forma, porque eu recriei uma pergunta aqui. Olha que interessante. A gente vê muitos jovens, muitas das vezes afastados, quando a gente vai perguntar a eles o porquê, é porque eu estive triste dentro da igreja e eu não consegui achar alguém que me ajudasse. Hoje em dia, na sua concepção, já que você trabalhou com jovens, tem como enxergar aos olhos humanos do que um jovem ele tem passado e ele retrai de falar para as pessoas? Tem como enxergar o que o jovem tem sofrido mesmo estando dentro da igreja? Ou como é que você enxerga esses jovens? Como é que você consegue identificar: esse jovem está passando por algum problema, esse jovem está passando por alguma dificuldade? Pronto. Eu acredito que o comportamento, né, ele demonstra muito sobre o que a pessoa está passando. Muitas vezes, quando a pessoa está triste, ele não consegue sorrir. Em alguns casos, né, outros não. Às vezes a pessoa está sorrindo por fora, mas está triste por dentro, né? E esses conflitos, eu acredito que é normal de todas as pessoas, né? Conflitos internos. Até a Bíblia diz, né, quando Davi lá, porque estás abatido a minha alma e tal, porque se perturba dentro de mim. E às vezes a pessoa tá sorrindo ali, mas tá triste por dentro, né? Mas em muitos dos casos, a pessoa, ela demonstra no seu comportamento. Às vezes ela tá passando por um momento, acaba faltando um culto, faltando um trabalho na igreja,
E aí a gente vai identificar, né, onde está o erro. Às vezes chamar para conversar e tal. E algumas pessoas, alguns, né, dos casos a pessoa ela se abre, conversa, ela começa a compartilhar, né, o que está sentindo. Em outros casos não, a pessoa se retrai e acaba ficando mais complicado ainda, né, tentando resolver sozinho. Mas de todas as formas, a maior solução é entregar para Deus, pois só Ele, né, que pode resolver e ajudar. É o maior apoio que a gente pode ter é entregar nas mãos de Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Em cima ainda da nossa nova geração, é interessante. Como, assim, de modo geral, como a igreja ela tem que se preparar para lidar com essa nova geração? Porque sabemos que é uma geração diferente. A nossa geração, minha e da Luângela, não é a mesma geração como a sua foi no começo. Então, como lidar? Como lidar com a nova geração que hoje nós temos? Essa pergunta aí é bem legal, né? Assim, eu sou muito mente aberta nessa parte, né? Apesar de ser de uma igreja bem conservadora, como eu já falei no início, eu já visitei várias igrejas, na época que a gente tinha uma banda, né? A banda Ajudar, e a gente visitava outras igrejas, outros ministérios. E eu sempre fui mente aberta, conversava muito com outros pastores, com outros, né, pessoas, tenho muitos amigos de outras igrejas. E assim, eu vejo que a nossa igreja em si, né, a Assembleia ainda, ela é bem conservadora nessa parte. E muitos líderes, não generalizando, mas muitos ainda guardam muitos costumes antigos que acaba complicando um pouco a nova geração, né? Como você respondendo a sua pergunta agora. Acredito que estamos vivendo numa época bem tecnológica, né? Com muitas complicações também para se entender, Sim, né? sim. Mas a igreja, eu acredito que ela tem que se adaptar à época, não afrouxando o cabresto, como chama aqui no Sim. Ceará, né? Mas sim tentando incluir novos projetos que se encaixem à atualidade para buscar vidas, né? Inclusive, algo que ainda é um protocolo a se quebrar, a questão do esporte, né? Em algumas igrejas não, né? Não pode. Mas é algo que vamos ver que é algo que a juventude precisa e é algo que a igreja poderia, né? Eu vejo como um projeto isso, assim, que a igreja poderia usar o esporte para, né, Atrair, né? atrair essa nova geração, né? E é legal você falar isso, porque se a gente for olhar alguns projetos missionários, os maiores projetos missionários, eles são através do esporte. A gente vai olhar, tem um missionário brasileiro, até próprio da nossa convenção, que está lá com o projeto de futebol. Está lá e sabe, e Deus tem salvado, Deus tem falado. E essa é a forma, né, que devemos lidar com a nova geração. Não afrouxando o cabresto, mas sabendo entender ela, acredito que seja isso. Isso. Porque hoje não é só a nova geração, mas eu acredito que até a antiga geração já está se enquadrando na nova, né? Sim. Assim, em relação às redes sociais, a igreja ela está começando já também a se adaptar na parte de tipo a mídia, né? Por exemplo, aqui é um projeto que antigamente não teria como haver, né? Assim, era um custo muito alto e tal. Hoje Deus tem abençoado tanto que, né, tem a probabilidade de a gente ter um projeto desse na vida do James aí. E graças a Deus, né? É um meio de alcançar pessoas através da mídia. Exatamente. Então a igreja entrando também na mídia, por exemplo, né, nas redes sociais, compartilhando a palavra. Inclusive eu faço parte também da mídia lá, da Red1. Olha, rapaz. E a gente vê isso, né?
pessoas que não foram pro culto, a gente leva o culto até essas pessoas, né? Sabe, eu ouvi um testemunho. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ouvir muito podcast. Se você for lá na minha casa, provavelmente você vai ver eu ouvindo um podcast assistindo. E eu vi um cara, ele contando um testemunho de que ele até chega, né? Ele tá falando algo, ele falou algo na entrevista qualquer, normal. E tinha uma menina assistindo. Aí, essa menina aceitou Jesus aonde era a igreja dele. Aí ela chegou até ele e falou pra ele que, olha, graças àquele seu podcast, eu consegui conhecer Jesus. É igual nós falou no episódio de abertura. A mídia tá chegando em lugares que Os pés não estão conseguindo ir. Porque olha que interessante, tem lugares perseguidos agora que o missionário não está conseguindo alcançar, que o missionário não está conseguindo ir. Mas um registro, um louvor, através da mídia está chegando lá. Então, eu acredito que a mídia ela vai em lugares que os pés não vão. É verdade. Eu ouvi até uma frase esses dias que ela é para o pessoal da mídia, né? Tipo, faça tudo tudo com prazer, porque a igreja não vai... Não, quem não vai até a igreja, a mídia é responsável para levar a igreja até essas pessoas, né? Então é uma grande responsabilidade participar desse departamento também, né? A gente vê aqui, pensa que é só... É verdade. Ângela? E você falou, né, que tinha uma banda. A gente sabe que você é compositor, músico, né? E que há um tempo atrás você integrava a banda Judá. E assim, uma pergunta que eu queria saber muito a resposta. Como foi no início, quando você teve essa chamada ministerial? Porque, de uma certa forma, o seu chamado é para a questão do louvor, para a questão da música, dos instrumentos, né? Sim. Como foi esse início ministerial em relação à música? Na verdade, o encontro com essa chamada na área do louvor, como foi assim? Não, eu vou tocar violão a vida toda. Como foi? Na verdade, tudo iniciou assim no conjunto de crianças. Quem é Assembleia Raiz sabe que a gente inicia lá no conjunto de crianças. Só que com o tempo o meu pai ele foi dirigente da igreja de Furnariano, né, congregação Furnariano. Na verdade era subcongregação. Hoje é congregação. Ele dirigiu lá por 8 anos. E aí como é igreja pequena, né? Você sabe que se tiver um ali que canta, um que prega, às vezes uma pessoa faz tudo só. Faz tudo. Canta, prega, tira a oferta. Aí glória a Deus e aleluia. Aí assim, como não tinha tantos membros, o pai colocava eu e a minha irmã, né, pra gente cantar no coral. Aí colocava cantar pra tirar a oferta, não tinha ninguém, assim, muita gente. Então, tinha que fazer o que tinha que ser feito. Aí começou por aí. Quando foi em média de 2008, por aí, o pai me levou pra Frecheirinha pra fazer aula de violão, né? Aqui com um rapaz aqui. Aí onde foi eu comecei a me interessar, né? Eu sempre tive um interesse, só que nunca tive a oportunidade, né? De ter o violão. Você acha que a chamada ela começa com queimando no coração? Porque a gente sempre tem, eu tenho uma vontade de violão. Eu tenho uma vontade disso. Você acha que ela nasce primeiro aí? Assim, acho que tá mais pra Dom, né? Pra Dom. Vamos lá. Eu sempre tive a vontade, porém, só finalizar a minha fala. Eu sempre tive a vontade, porém nunca tive a oportunidade, né? Então, assim, o pai comprou o violão, e eu vim fazer e eu peguei menos de um mês de aula e foi aí onde despertou, né? E eu comecei a aprender, mas só voltando mais ou menos uns 4 anos atrás, eu era criança e o pai já pagava aula de violão pra mim, mas nunca me interessei. Às vezes me escondi quando o rapaz chegava pra ensinar, mas nunca peguei. Então eu não sabia. Aí quando eu vim, eu comecei a cantar, né, a tocar. Depois eu fui aprimorando para me tocar na igreja, né?
Aí teve uma época que eu saí da Assembleia, fui pra Madureira, e aí lá onde eu tive um incentivo maior, né, de tocar, e comecei. Não sei se eu vou pra conta dela agora, ou pra sua. Pode responder. Tardoso e... Vamos lá. A minha chamada ministerial fui começar a descobrir ainda na Assembleia de Deus, né? Assim, quando eu cheguei a meus 13 anos, por aí, eu tinha uma vontade de cantar na igreja. Porém, como eu já venho falando, né? Tinha algumas restrições na igreja, que tipo assim, eu gostava de jogar videogame. Quem nunca? Gostava de andar de short e tal, e naquela época lá era um pouco mais rígido nessa parte, né? E também tinha algumas amizadezinhas que eram os colegas lá, né? Meus amigos e tal. E aí, às vezes, eu era restrito na hora da oportunidade, né? Isso falando em Aracaju mesmo. Chegava, às vezes, o culto de jovens, eu até contei uma vez, quando eu gravei uma música, né? E aí, chegava o culto de jovem, eu ensaiava o hino, né? E às vezes finalizava e ninguém me dava uma oportunidade, e às vezes eu ia chorando lá pro banheiro, né? E ficava muito triste com aquela situação, né? Por causa que eu às vezes andava de short, chegava fora, não sei o quê. Então, seria por isso. Aí pouco tempo depois eu conheci o irmão Enoque, que ele abriu um trabalho na Igreja Madureira, em Araticum. Ele começou um trabalho lá e despertou ali eu posso me considerar que eu aceitei Jesus de novo, né, nessa época. E aí é onde despertou realmente o chamado, queimou assim por dentro mesmo. Então lá na Madureira, onde eu fui começar mesmo a louvar, valendo, né, fui mesmo entusiasmado. Comecei a desenvolver também uns instrumentos, a habilidade no violão. Lá eu fui consagrado a obreiro, mesmo sendo jovem, né? Então, assim, lá eu fui despertando, né, a chamada na minha vida mesmo como cristão. Aí tive muita oportunidade também para pregar e, assim, eu fui desenvolvendo lá o chamado. Já da banda, a banda foi em 2000 e... não lembro o ano, mas foi quando eu fiz 18 anos de idade, eu fiz meu aniversário, né? E aí eu chamei alguns amigos e aí vamos iniciar um projeto, né? Um projeto que eu sempre tive esse sonho de montar uma banda. Naquela época era tudo mais difícil, não tinha música aqui na região. E aí eu peguei um primo meu assim, que era pequenininho, o Cleutz, né? O Daniel, que veio de Manaus, que é um primo meu também. E chamei acho que era o Caio César, se não me engano, acho que era o Caio, né? Assim. E aí a gente iniciou a banda. Foi no meu aniversário de 18 anos, a estreia. Foi mesmo? Foi. E aí a gente começou a tocar e depois a gente tentou ir, né, dando continuidade. E aí a gente continuou por 6 anos da banda. Mudou os integrantes, a gente foi tocar em alguma cidade diferente. Foi um projeto bem bom. Eu nunca costumei cobrar um valor assim, especificar um valor, sempre foi por oferta. E sabe, por oferta é mais difícil de manter, né, o projeto. Então, foi mais ou menos 6 anos a banda continuou. E o que a banda Ajudar representa pra você hoje? Porque a gente sabe que, por mais que hoje ela já não se encontre mais, né? Assim, vigorando, mas que ela, por muito tempo, esteve presente na sua vida e ela estará presente, mesmo nas memórias. E isso foi um projeto que queimou no seu coração. O que a banda Ajudar representa para você? A banda Ajudar, ela, como eu falei no início, ela foi um sonho, né? Foi um sonho que a gente conseguiu executar ela por um tempo. E foi um projeto que inspirou muitas pessoas, inclusive muitos jovens, né? Chegavam pra mim e falavam. Inclusive quando a gente encerrou, né? Ainda hoje pessoas perguntam. Quando a gente encerrou, as pessoas ficaram se perguntando por quê, né? Tal. Além do projeto da banda, a gente também
tentava fazer outros projetos. Inclusive eu fiz 2 louvorzão aqui em Frecheirinha, ou foi 3, não lembro bem. Aí a gente incluía a banda, né? A banda Judá, trazia outra banda de fora e dava oportunidade para cantores locais, né? Sim. Mostrar o seu talento e tudo, e tinha um pregador. E esse projeto, né, a gente fazia só com patrocínios. E também teve muito resultado, né, de almas para Jesus, foi muito bom. Glória a Deus. Hoje, assim, hoje tá parado, tá no... Stand-by. Eu ainda penso, né, futuramente ressuscitar. Já respondeu minha pergunta futura. Pretendo ressuscitar, assim, né, mas no momento não é... É o projeto. Não é o meu foco, né? O Senhor ainda está amadurecendo. Isso. Agora fazendo assim, ó, de banda para profissão. Como você consegue conciliar hoje, Oséias, a igreja e fotografia? Vamos lá. E ainda a família, né? Isso, e família. Assim, ó. Como eu já falei também isso aqui, mas eu sempre fui ousado, né? Na questão de empreender. Então, eu sempre tive 2, 3 trabalhos diferentes. Glória. É um Julius, rapaz. Quase isso aí. Foi mais ou menos isso. Então, desde os meus 14 anos que eu procurava emprego, já vendia umas frutas e tal, mas a partir dos 16 anos eu comecei a trabalhar com 3 coisas diferentes, né? Então, teve uma época que foi com a banda Judá, que eu trabalhava com 3 coisas, tinha a banda, tinha a igreja, tinha as coisas de casa, então era bem complicado. Quando foi em 2022, 2021, eu abri um negócio, né, aqui em Frecheirinha, que foi uma franquia da Jokesburg. Uhum. E aí, foi aí onde a gente encerrou a banda, né, por conta que ficava bem corrido. E também, eu nessa época comecei a trabalhar à noite, foi onde eu pedi para entregar o cargo de presidente jovem para focar no trabalho. Então aí eu já comecei a tipo assim, eu não saí da igreja, não, entendeu? Eu só me dediquei a uma parte do tempo para o negócio. Sim. Que foi um pouco complicado, né? Sair à noite, às vezes no horário do culto, às vezes se faltava um funcionário, eu tava armado para o culto, tinha que voltar para, né? Uhum. Então, assim, é um pouco difícil, foi um pouco difícil, né, lidar. Hoje na fotografia eu consigo lidar um pouco mais, porém tem dados que colidem com o culto, né? Por exemplo, na sexta, sábado, eu tento evitar alguns trabalhos no domingo, mas mesmo assim tem os trabalhos que caem no dia do culto e alguns, né, a gente tem que fazer porque é lá e o horário dos eventos são na hora do culto, né? Dá pra conciliar, né? Dá pra conciliar e também o meu pastor, ele sempre compreende nessa parte. Sim. Que o trabalho a gente não pode também... Deus é prioridade, mas tem coisas que a gente faz que Deus entende completamente, né? Exatamente. Então a gente não pode ter aquela religiosidade, tipo assim, antigamente o pessoal tinha muita a mente fechada com isso aqui, né? Era só Deus, né? Só a igreja e o restante que se vire. Com essa palavra. Mas era assim, né? Tipo assim, era fechadamente, era tudo ao redor aqui da igreja, né? Até mesmo para estudar fora, até mesmo para um trabalho, né? Então tinha muito essa mentalidade. E é isso. Vai falar agora aquela área lá que a gente queria muito. Mas tu sabe qual é, né? Essa é mesmo assim, para encerrar. Uma das últimas perguntas, porque ainda tem uma ultimazinha lá para finalizar. Que todo mundo tá ansioso por ela. Mas para fechar mesmo assim, com chave de ouro,
qual foi um marco transformador de Deus na sua vida? Aquele encontro que você tem ele como bem marcante, que ali você sabe que foi um divisor de águas espiritual na sua vida. Eu até antecipei esse assunto e falei, né? Na época que eu tava na Assembleia, eu tava vivendo lá com, tipo, um cristão frio. Eu me considerava um cristão frio. Isso é uma experiência pessoal, né? Sim, sim. Não julgar a igreja, Não, porque a igreja não tem nada a ver com isso. E a gente passa por esses momentos. Sim. Né? Eu tava vivendo esse momento e era adolescente ainda, né? Tinha mais ou menos uns 13 anos de idade. E aí onde veio a igreja Madureira Prático 1 e era na minha rua, né? E aí eu tava lá em casa, sem camisa lá, de short. E aí eu tava ouvindo a pregação lá de casa, né? E tava pregando a Irmã Enoque nessa época. E aquela mensagem é como se eu tivesse aqui com o coração como uma terra seca, sabe? E a pregação, ela vinha, tá? Ela vinha como se fosse uma água caindo assim, ó, né? E ali, até quando eu me lembro, eu ainda sinto, né? É como se eu estivesse sendo preenchido assim, aquela, né? Como se estivesse vazio e ali vinha me preenchendo aquela palavra. Aí eu saí de casa, fui lá pra frente da igreja, né? Fui na frente da igreja, comecei a ouvir. E ali começou a despertar. Eu acredito que foi ali que eu conheci o Espírito Santo. Uau. Então, eu comecei a frequentar lá, né? Comecei a despertar em mim essa vontade de conhecer mais a Deus, de ter um relacionamento com Deus, uma vida íntima. Conhecer o profundo que eu não conhecia ainda. Então, é como eu falei também naquela hora. Às vezes a gente, estando na igreja, não significa que a gente está em Cristo, né? Nossa. Tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não estão em Cristo. Então eu sentia muito essa falta. Foi nessa época que foi um marco na minha vida, né? Onde eu conheci de verdade o Espírito Santo. É agora, é? É agora. Agora. Bom, a gente sabe que você é compositor e a gente gostaria que você desse uma palhinha pra nós aí de uma das Mas não músicas. é de qualquer música ou de uma música aleatória. É daquela que tem um testemunho mais, sabe? Marcante. Mais marcante. Daquela que você se inspirou em um momento assim. Tirou a sua experiência de vida e colocou na música. Assim. Você até falar aqui. Vamos lá. A gente tava falando da banda. Eu acabei não falando muito também como foi a minha vida também com solo, né? Sim. Minha carreira solo. Porque depois que eu encerrei a banda, eu comecei a gravar umas canções que eu já tinha, né? A gente cantava algumas, mas nunca tive a oportunidade de gravar com a banda. Então, eu encerrei com a banda, mas aí eu continuei um projeto solo. Sim. E aí eu gravei 3 singles, né? E inclusive saiu um recentemente, que é o quarto. É uma música do pai, né? Essa música tem um testemunho bem forte, é uma experiência pessoal, né? E as 4 canções, né, que vocês podem acompanhar no Spotify ou nas plataformas digitais, no YouTube, vocês vão encontrar lá o Zé Jerônimo. E os louvores que a gente gravou, todos eles têm uma letra bem forte, né? Tem uns que é 100% adoração, outros é uma autoajuda, mas todas elas são com base bíblica E com testemunho. testemunho, Dê uma palhinha pra aí gente. pra gente. Puxa aqui. Vamos lá, ver se eu lembro aqui.
fiz ela na escola, né? Eita, escola bem. Bem antiga. O nome dela é Vencedor. Ela é baseada um pouco naquele Tapendo Mendes. Ela é baseada naquela passagem bíblica do coxo que aguardou à beira do tanque, né? 38 anos, né? 38 anos. E no final da história ele foi vencedor, porque ele teve um encontro com Jesus, né? Então, assim, eu tenho várias composições, mas eu gravei só algumas. E essa daqui é uma das que marcou, né? Uma das mais antigas. E diz assim, ó: sou só mais um que estou à beira desse tanque esperando um milagre alcançar. E toda vez que o anjo move essas águas, ninguém pra me ajudar. Quando as águas se movem, outro toma minha frente e entra. Mas é assim, essa vida a gente está sujeito a tudo, tem que resistir. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, a solução pra ti. E o milagre que precisa já está chegando aí. Pegou a visão? Tenhas fé, Deus não tarda. Nossa. Aí, Carlos, sua bênção ele manda na hora exata. Meu Deus. Deus lá do alto já ouviu teu clamor, fiel adorador, não pare de adorar. Os teus sonhos ele ressuscitou, um novo canto em tua boca colocou. Você nasceu para ser vencedor. Essa aqui foi a primeira, né? Glória a Deus. Manda Não foi a outra. primeira, foi a terceira, eu acho. Mas é uma das bem antigas que eu acho que eu fiz essa composição na escola mesmo. Meu Deus. É legal, né? E é uma forma de Muito forte. lembrar, né, que tem problemas que às vezes podem durar uma noite, mas outros podem durar 38 anos, né? Uau. Mas quando a gente nasce para vencer, né, a nossa hora chega e Deus ele nos dá força para suportar até o horário exato da nossa bênção chegar, né? Tem uma que é bem marcante também, uma letra bem diferenciada, né? Que o testemunho dessa música é assim, né? A minha irmã trabalhava aqui num supermercado, 5 horas da manhã, mais ou menos. Eu não tinha costume de acordar esse horário, né? E aí eu vim deixar ela no supermercado e quando eu vi aquele sol nascer, né? Aquela neblina, o sol, os raios do sol dissipar aquela neblina na escuridão. Então eu achei bem interessante. Não tinha costume de ver aquela paisagem, né? E aí eu pedi a Deus que me desse uma letra baseada nas maravilhas de Deus, né? Então foi aí que nasceu a música Deus o Arquiteto. Eita, Não Jesus. sei se vocês já conhecem, mas vou cantar uma palhinha para vocês ouvirem. Paro pra pensar, para refletir o quanto Deus é bom pra mim. Olho pro horizonte e vejo só raiar, e todos os dias vem pelo mesmo lugar. Passam-se os anos, mudam-se os tempos e ninguém sabe explicar de onde vem o vento. Só ele mesmo faz a chuva do céu cair pra regar a terra e ao homem servir. Vejo as ondas correm por cima do mar, vejo os passarinhos no céu a cantar, vejo o verde da floresta, o azul do céu, ensino as abelhas a fazerem mel.
Deus, Nossa. o Criador do mundo, Deus, eu sempre vou te adorar, Deus, outra além de ti não há. Uau! A segunda parte dessa letra também é bem interessante, mas vocês podem ouvir lá no canal no YouTube ou nas plataformas digitais. Bom, cara, nossa, meu Deus. Bom, Nossa, mas foi uma conversa assim bem... Meu Deus, eu não sei o que falar, não sei o que falar, é sério. Mas mais uma vez, Oséias, a gente agradece. Agradece por ter vindo, ter aceitado o convite. James, pode fazer parte 2 depois, né? Pode. Queremos estar chamando ele novamente depois para fazer uma parte 2. Quem sabe com a esposa aqui de lado para... Tem a vida familiar ainda. Né? Exatamente, tem a vida familiar. relacionamento. Isso, desafios, né, que alguns jovens... Mas vamos deixar isso aí para a segunda parte, né? Gostinho de quero mais. Exatamente. Tem muito assunto que não foi abordado mesmo, mas que poderia ser, né? Mas eu que agradeço pelo convite, foi bom, né, compartilhar um pouco da minha experiência de vida, apesar de eu ser um jovem, né, ainda, um jovem senhor. Mas eu acredito que um pouco da minha história de vida pode alcançar outros, né, e trazer um fortalecimento na fé. Amém. Agradecemos também Exatamente. a participação de você que esteve aqui conosco, a sua participação, a sua visualização, ao seu compartilhamento. E deixamos para você que assistiu até aqui, que nunca desista. Faça como Oséias, ouse e nunca desiste, nunca duvide dos projetos de Deus na sua vida. Uau! Pois eles serão grandes. Pera aí, não encerra agora não. Queremos encerrar você dando uma palhinha aí. Encerrar o nosso vídeo, você... O fechamento. Inclusive pode ser a que você lançou agora, né, nesse lá. tempo, né? A última música que foi lançada agora, como eu disse, é um projeto do pai, né? Uma letra dele. E a gente lançou recentemente. Eu vou cantar ela aqui. E com isso nós vamos encerrar, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Fique com Oséias. Eu esqueci da letra. Vamos lá. Em Jesus tenho vitória, todo dia e toda hora, pois não deixa a mim nenhum momento só. Nossa. Até mesmo nos perigos, Ele sempre está comigo, pois somente Ele pode me ajudar. Ele tenho esperado, meus problemas entregado, pois somente Ele pode resolver. Sempre a Ele adorando, Ele crendo e confiando, não desisto, pois eu sei que eu vou vencer. Se você quiser também vencer, é somente em Jesus estar, firmado e nele sempre confiar. A vitória é do que vence, ao Senhor tudo pertence. Vai em frente sem desanimar. Parte 2 também é bem interessante, escuta lá essa música. Uhul!